Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso treinamento. Meu nome é Sardinha, João Camilo Sardinha, mas o pessoal me conhece mesmo pelo sobrenome, então fique à vontade para me chamar dessa forma também. Bom, desse tempo de experiência profissional que você vê aí no meu perfil, uma coisa que eu sempre destaco nos nossos treinamentos é que mais ou menos uns 5, menos de 6 anos, eu atuei em alguma atividade não relacionada com o sistema de gestão. Comecei na qualidade, depois indo para outras áreas, então praticamente minha vida profissional inteira foi atuando com sistemas de gestão. Para vocês terem uma ideia, em 1988 eu trabalhava numa empresa e onde tínhamos um grupo que era chamado de Grupo de Estudo da ISO 9000, com a primeira versão dela, que saiu em 87. Então eu acompanhei todo o desenvolvimento e as revisões das normas de gestão. Mas vamos deixar de falar aqui, vamos começar nosso treinamento, que é o que interessa mesmo para vocês. Então, bom curso e estou à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato. Grande abraço! Então vamos dar início ao nosso curso e vamos começar fazendo uma reflexão sobre o tema energia. Energia é um insumo extremamente importante que, em muitos casos, representa um componente de custo bastante expressivo para um produto ou serviço. Além disso, temos outros problemas envolvendo a questão energética, como escassez, o lado ambiental envolvendo fontes renováveis ou outros tipos de impactos, como por exemplo as emissões de CO2, a continuidade das operações, né? Se tivermos falta de algum tipo de energia, de fornecimento, isso implica até na continuidade das atividades da empresa. E é por isso que cada vez mais se busca ter uma eficiência energética. Nem sempre o uso puramente de novas tecnologias é suficiente para assegurar uma melhoria que seja realmente efetiva. A grande redução de custos, ela vem mesmo através da eficiência energética, fazer uso mais adequado, mais eficaz da energia que eu consumo. E por isso, a preocupação com esse assunto é cada vez mais importante para as empresas, seja quais forem os tipos de energia que ela use. Seja a eletricidade para funcionar máquinas, equipamentos, computadores, ou GLP para as empilhadeiras e até na cozinha do refeitório para fazer a comida do pessoal. O gás natural para aquecer as caldeiras, o ar comprimido para acionar diversos equipamentos, ou os combustíveis para alimentar os veículos. Enfim, a energia é essencial para todas as empresas, não importa o tamanho ou o que ela faça. Para a Confederação Nacional da Indústria, não só é um fator de competitividade, mas a energia é um insumo importante e caro. E por isso, a necessidade de otimizar o seu uso, ou seja, melhorar a nossa eficiência energética. A norma ISO 50001, Sistema de Gestão da Energia, é uma grande ferramenta para aumentar os níveis de eficiência energética de uma empresa, capaz de trazer ganhos expressivos para elas. As empresas que se certificam na norma
alcançam melhorias no seu consumo chegando a mais de 30%. E não são apenas empresas grandes, não. Pequenas e médias empresas também conseguem reduções entre 10% e 40%. Além disso, devido aos altos custos da energia, os paybacks costumam girar em torno de 2 anos. Temos casos com retorno em aproximadamente 1 ano e até empresas que tiveram um retorno 5 vezes maior que o seu investimento em apenas 1 ano. E não sou eu que estou falando isso, não, são dados das próprias empresas. Dá uma olhadinha nas referências que estão no final desse vídeo. E sabe o que é ainda melhor? Esses ganhos são permanentes. Não é só durante a implementação, mas o ganho obtido se mantém depois. Ah, mas isso deve ser só para grandes empresas. Não, vale para qualquer empresa. Normalmente, ações simples já levam a economias em torno de 10 a 15%. Além disso, não importa se você tem R$ 1 milhão para investir, ou 100 mil, 10 mil, não importa. Qualquer que seja o valor que a sua empresa tenha disponível para investimento, você vai sempre ter um bom retorno. Quem sabe até esse retorno possa ser usado para implementar novas melhorias que trarão ainda mais retorno. E como é um sistema de gestão da energia com base na ISO 50001? Você começa analisando o contexto da sua empresa, ou seja, os fatores que afetam o seu desempenho energético. Identifica as partes interessadas e quais são os seus requisitos. Analisando estas informações, define o escopo e as fronteiras do sistema de gestão de energia, ou seja, os limites onde você quer gerenciar a energia e estabelece o comprometimento de toda a liderança da empresa. Com base no contexto e nos requisitos das partes interessadas, identifica os riscos que podem atrapalhar os resultados da empresa ou outras oportunidades para melhoria. A alta direção define uma política energética e, a partir dela, estabelece os objetivos que a empresa quer alcançar. Aí faz uma atividade que chamamos de revisão energética, que nada mais é do que coletar dados, medições e outras informações sobre todos os usos de energia da empresa. O objetivo é avaliar e definir quais serão considerados usos significativos de energia, ou use, que é onde vamos priorizar as nossas ações. Para controlar cada use, definimos indicadores de desempenho energético, IDEs, e para cada IDE, consideramos os resultados de um certo período de tempo para estabelecermos uma linha de base. A linha de base vai servir como uma referência onde poderemos comparar e avaliar se realmente estamos melhorando. Como nesse exemplo, podemos ver o quanto estamos efetivamente melhorando o nosso desempenho energético conforme o nosso resultado real vai se afastando da nossa linha de base. Retornando ao nosso sistema de gestão de energia, como precisamos de muitos dados para todas as nossas análises, planejamos como obter esses dados necessários e de forma a dar resultados confiáveis. Com tudo planejado, é hora de colocarmos em operação os nossos processos,
que precisarão de recursos disponibilizados pela liderança, de pessoas com responsabilidade e autoridade definidas, competentes e conscientes da importância de uma boa gestão de energia. Para isso, estabelecemos uma boa comunicação com os envolvidos. Com tudo isso pronto, podemos planejar e controlar a realização desses processos, dando uma atenção especial nos projetos de mudanças ou ampliações de áreas e processos e na aquisição de tudo que possa afetar o nosso desempenho energético. Afinal, a melhor hora de se pensar em ser eficiente é quando ainda estamos definindo os nossos projetos ou as nossas compras. Depois, avaliamos os resultados obtidos. E se algo não saiu como esperávamos, implementamos ações corretivas, o que vai nos levar a alcançar a melhoria contínua. Para sabermos se tudo isso está funcionando direitinho, fazemos as nossas auditorias internas e corrigimos o que for necessário. Os resultados da auditoria interna e dos monitoramentos, entre outros, levamos para a alta direção a analisar e avaliar se os resultados que ela planejou, que ela esperava para o seu sistema de gestão de energia foram alcançados. E, se precisar, tomamos novas ações. E, para fechar tudo isso, controlamos toda a documentação necessária. Então, a ISO 50001 pode ser a grande ferramenta para reduzir os custos e aumentar a competitividade da sua empresa, garantindo a sua própria sobrevivência. A norma foi editada inicialmente em 2011 e em 2018 ela passou por uma revisão, onde as principais alterações foram, primeiro, a adoção da estrutura das normas de sistemas de gestão, que nós chamamos de anexo SL, que é a estrutura de todas as outras normas, né, que a ISO equalizou em todas as outras normas. Isso é um fator que facilita bastante as empresas que têm sistemas de gestão integrado. Também melhorou a integração do sistema de gestão da energia com os próprios processos de gestão estratégica da organização, deu maior ênfase no papel da alta direção, melhorou alguns termos, descrições e requisitos relacionados à revisão energética, introduziu o conceito de normalização dos indicadores e linhas de base energética, que nós vamos falar ao longo do nosso curso, e também deu um detalhamento maior em relação ao plano de coleta de dados, que veremos mais adiante junto com os requisitos da norma. Então, aquele esqueminha que eu mostrei para vocês com toda a estrutura do sistema de gestão, na norma ele segue um modelo conceitual, então a estrutura da norma também foi organizada de maneira a seguir esse modelo conceitual. Então, como que é esse modelo? Um sistema de gestão, ele na verdade é um grande processão. Como uma empresa é um grande processão, né? Uma empresa tem entradas, recebe as matérias-primas, insumos de seus fornecedores, faz um monte de atividade e gera uma saída, um produto, né? Um sistema de gestão ele também é um grande processão. Se ele é um grande processo, então ele tem entradas e saídas. E quais são as saídas do meu sistema de gestão da energia? Os resultados pretendidos. A empresa, quando implementa seu sistema de gestão, ela quer obter determinados resultados, ela tem objetivos, ela
espera alcançar alguns benefícios com a implementação do seu sistema de gestão da energia. Para que possamos planejar e operar um sistema de gestão capaz de entregar esses resultados, nós precisamos de algumas entradas, algumas informações. E que informações são essas? O que nós chamamos de o conhecimento do contexto da organização, que é traduzido na forma de questões internas, externas, que afetam o quanto a empresa consegue chegar nos seus resultados, assim como necessidades e expectativas de partes interessadas. Com essas informações, partimos para o nosso sistema de gestão, tendo como ponto central, principal, a atuação de uma liderança, né? Ela que vai fazer a empresa se movimentar, ela que vai coordenar de uma maneira mais abrangente as atividades dentro da empresa para que ela implemente seu sistema de gestão. Partimos para as atividades de planejamento dos nossos processos, das nossas ações, o que faremos para otimizar os nossos usos de energia, para identificarmos quais são os mais significativos e que ações faremos para gerenciar melhor o seu uso. A partir daí, vamos ter algumas atividades de apoio para, então, a operação efetiva dos nossos processos, das nossas atividades, implementando aquilo que foi planejado. Mas será que tudo isso deu certo? Então precisamos ter atividades de avaliação de desempenho, saber se os objetivos que tínhamos quando planejamos os nossos processos, as nossas ações, se eles efetivamente foram alcançados. E com base nesses resultados, identificarmos o que podemos fazer de melhoria, alimentando esta informação para planejarmos melhor nossos processos, executarmos, avaliar o desempenho e assim por diante, seguindo um ciclo que chamamos de PDCA, um ciclo de melhoria contínua. E a cada volta que nós damos nesse ciclo, o nosso desempenho energético melhora um pouquinho. Uma grande novidade nas normas originadas do anexo SL, que foi um modelo de sistema de gestão padrão que a ISO estabeleceu desde 2012, para que todas as suas normas seguissem esse mesmo padrão, e isso tudo está colocado dentro de um anexo das suas diretivas, que é o anexo SL. Então, esse modelo de sistema genérico, ele incorporou em todas as normas desse sistema de gestão o que nós chamamos de mentalidade de risco. Então, o que é uma mentalidade de risco? Vamos entender este conceito. Toda empresa, ela, no seu sistema de gestão, enfim, ela estabelece objetivos que ela deseja alcançar. Ao estabelecer seus objetivos, planejar como que ela vai alcançar esses objetivos, né? Ela traça todas as suas estratégias, porém não é uma garantia de que efetivamente ela vá conseguir alcançar exatamente aqueles resultados que ela planejou. Ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o resultado que as coisas darão, até porque existem diversos fatores, diversos acontecimentos no meio do caminho que podem ir fazendo com que esses resultados tenham uma certa oscilação. Então, esses fatores, essas influências, né, elas acabam se tornando aí como barreiras que pode ser que
até impeçam, pode ser que dificultem, enfim, mas de qualquer forma afetam o quanto eu consigo chegar nos meus objetivos. Esses fatores, essas influências podem estar relacionados a elementos dentro da própria organização, internos a ela, ou elementos externos dentro do mercado onde a empresa atua. Então, esses fatores vão se representar aí como barreiras ao minha capacidade de alcançar os meus objetivos, que eu vou ter que saber lidar com isso, como contornar, como vencer essas barreiras para ter uma chance maior de alcançar exatamente os objetivos que eu tinha planejado. E é justamente essa incerteza que nós temos sobre o alcance dos nossos objetivos quando nós planejamos algo, é que nós chamamos de risco. Tá? Então, o conceito de risco, ele é justamente esse, essa incerteza que nós temos em relação a objetivos traçados no momento em que estamos planejando. Não sabemos exatamente, não sabemos com precisão o resultado efetivo que teremos ao final. Podemos considerar que o pior risco que uma organização pode correr é não saber quais são seus riscos. Porque o risco, ele faz parte de qualquer negócio, assim como ele faz parte da vida, faz parte da nossa própria vida, né? Corremos vários riscos o tempo todo, né? E nem por isso deixamos de viver. A vida de uma empresa é assim também, ela tem vários riscos. Tem riscos, talvez, que eu considere suportáveis, aceitáveis, ok, vamos conviver com esse risco, e tem níveis de risco que a empresa fala, não, aqui eu não vou correr esse risco, porque as consequências podem ser muito desastrosas para a minha organização. Mas é importante que ela saiba quais são os seus riscos, porque isso permite que ela lide com esses riscos, se prepare para agir caso eles venham a acontecer, ou tome medidas até para prevenir que eles ocorram. Então, eu não saber quais são meus riscos seria a pior situação possível, porque eu posso até estar correndo riscos altos, mas não vou estar preparado, não vou estar tomando nenhuma ação para lidar com isso. E pode ser que quando eu perceba as suas consequências já seja até tarde demais. Então, por isso a importância de identificarmos, de sabermos quais são os riscos que nós temos, né? Quais são as incertezas que nós temos em relação ao alcance dos objetivos que planejamos. Então, a mentalidade de risco, ela é simplesmente isso, é eu pensar que existem fatores que podem afetar o alcance dos meus objetivos quando estou planejando meus processos, quando estou planejando o meu sistema de gestão. E esse pensar no risco, então, ele fortalece bastante o nosso conhecimento da nossa própria empresa, dos nossos próprios processos, à medida que a gente analisa, entende melhor os fatores, né, vai aumentando o nível de conhecimento da própria organização em relação aos seus processos. Ele estabelece uma cultura proativa, né? Nós não ficamos esperando as coisas acontecerem, as coisas ruins acontecerem, os problemas acontecerem, para depois sairmos correndo atrás de realizar algo para melhorar, para resolver essa situação. Não, a gente já começa nos prepararmos antecipadamente, vai criando uma cultura de proatividade dentro da organização. Também faz com que o conhecimento dos riscos nos leve a planejar processos mais robustos, mais consistentes, mais capazes de alcançar os resultados que esperamos deles.
também assegura o atendimento àqueles objetivos que foram planejados, né? Quanto mais temos conhecimento e mais nos preparamos, a chance de alcançarmos os objetivos vão ficando maiores. E também, até em função, né, em consequência de processos melhor estruturados, de uma garantia maior de alcançar os objetivos que foram traçados, isso vai gerando uma maior satisfação e uma maior confiança de todas as partes interessadas na organização, sejam seus clientes, enfim, qualquer outra parte interessada. Aqui encerramos a nossa primeira aula. Leia o conteúdo correspondente na sua apostila e resolva os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato. Te espero na nossa aula 2. Até mais!